Ô, Yuri Pita, o que lhe parece esse questionamento do Flávio Dino? Porque a mim parece o seguinte, peraí, você está condenando o Mauro Cid, que era subordinado a Bolsonaro, e absolvendo o chefe de Mauro Cid. Então, toda essa tentativa de golpe foi capitaneada por um ajudante de ordem sem o conhecimento do chefe da República à época? Esse o ponto, e depois foi em parte esclarecido porque houve a condenação de Walter Braga Neto. E aí, a grande questão, Tainá, então, do ponto de vista do ministro Luiz Fux, tudo que veio à tona, a despeito de um questionamento dele que é pertinente nas preliminares. Se este caso deveria ou não estar no Supremo e, em estando no Supremo, se deveria estar na turma ou no plenário. Mas, dito isso, e aí como ele se debruçou longamente no mérito da questão, ou seja, votando por condenar ou absolver os réus nos mais variados crimes, nesse ponto chamou a atenção porque até então, nesse questionamento, ele havia condenado Mauro Cid, foi o primeiro que ele condenou apenas pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e depois absolveu Cid nos demais crimes e outros réus, o principal, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só depois é que viria a condenar Walter Braga Neto também por este crime. E aí, ainda que se fique atento apenas e tão apenas às provas nos autos, que este é um dos pontos que alega o ministro Luiz Fux, ao dizer que a denúncia não consegue trazer provas, comprovar o envolvimento direto, por exemplo, de Jair Bolsonaro naquelas reuniões, se aquelas reuniões de fato configuraram alguns dos crimes ali, como a tentativa de abolição violenta e por aí vai. No caso de Walter Braga Neto, ele considera que sim. E aí, o ponto Walter Braga Neto e Mauro Cid teriam agido sozinhos, de forma apenas entre eles consciente, sem este conhecimento dos demais integrantes e principalmente sem o conhecimento do ainda presidente Jair Bolsonaro naqueles 2 meses de 2022. Lembrando que foi Walter Braga Neto, era uma das pessoas que tinha acesso direto ao então presidente, mesmo depois de derrotado nas urnas, quando ele estava recluso no Palácio da Alvorada. E foi Walter Braga Neto, inclusive, um dos porta-vozes dos momentos ali em que Bolsonaro não falava em público, mas os seus apoiadores clamavam por alguma fala do ex-presidente. Então, só para a gente concluir, é por isso que Flávio Dino faz esse questionamento, porque é um dos pontos. E aí, só reconectando com o Mensalão. Lá na época do Mensalão, houve toda uma discussão de uma teoria jurídica que, resumindo aqui, é a teoria do domínio do fato, que faria com que cabeças de um esquema, de uma organização criminosa ou de uma quadrilha, naturalmente teriam conhecimento daquilo. Naquela ocasião, Luiz Fux viu que sim, o então ministro José Dirceu tinha conhecimento dos crimes de corrupção que o Supremo apontou e por isso Luiz Fux votou pela condenação de José Dirceu naquela época.